Pessoal, chegamos à nossa terceira parte do estudo que estamos fazendo, né, sobre as relações do empreendimento florestal, que está buscando uma certificação florestal, com a comunidade do entorno. Então já falamos de uma série de questões envolvendo esse relacionamento que pode ser tranquilo ou pode ser tenso, vai depender da resposta que o empreendimento florestal dá para os anseios da comunidade, também da forma como aquela comunidade enxerga a empresa florestal. Especificamente nessa aula a gente vai falar sobre o que diz o padrão FSC/CERFLOR, PFC/CERFLOR sobre esse assunto. Então o padrão PFC-CERFLOR também possui critérios relativos ao relacionamento com as comunidades, notadamente no princípio primeiro, que é o cumprimento da legislação. Então, boa parte dessas questões sociais, né, com comunidades indígenas, comunidades tradicionais, trabalhadores e comunidade, né, a cidade ou o município, geralmente o princípio primeiro, que é o cumprimento da lei, é que vai nortear as ações desse sistema de certificação. Mas no caso também, o princípio quinto, que é o desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a atividade florestal. Então as nossas referências, né, tudo que a gente fala aqui é com base em referências em manuais ou trabalhos dos sistemas de certificação florestal, ou artigos, livros e outros materiais que estão disponibilizados aí. Então a gente fez um compilado, né, para poder passar para vocês essas informações. Então veja que maravilhosa essa foto, né, dessa floresta. No caso, baseado nesses dois trabalhos, né, do PFC e da ABNT em 2012. Então a organização deve respeitar, conforme a legislação vigente, os direitos das comunidades locais em relação ao uso e ocupação das terras com florestas nativas. Então, sempre que possível, a empresa deve orientar com seus técnicos, né, a respeito desse manejo das pessoas, porque às vezes as pessoas podem estar fazendo as coisas erradas ali por total desconhecimento, né? Então deve ser orientado. Bem como a evidência de que são respeitados os direitos legais e tradicionais não predatórios de tais comunidades. Por isso que eu fiz o comentário anterior. Não pode ser também não pode ser direitos predatórios, né? Então elas têm que ser informadas, em alguns casos é por total desconhecimento, então a empresa está ali, né? Ela, com a comunidade próxima, ela tem que orientar nesse tipo de exploração. Então os impactos das atividades da empresa, a gente já comentou um pouco a respeito desse impacto sonoro, né? Então dos caminhões que vão e voltam, né, nas estradas de chão, o impacto na região também. Imagine que a empresa vai desmatar uma área próxima ao rio, né? Então quais os impactos que isso vai gerar na água desse rio, que futuramente vai abastecer a cidade ou a região, né, ou a água para os animais. Então todos esses impactos eles têm que ser dimensionados e têm que ser mostrados às claras para a comunidade. Além disso, a empresa pode ter, de repente, em suas áreas, né, locais agradáveis, então para caminhadas ou para corridas ou para uso de bicicleta, por exemplo, ciclismo, né? Então promoção de atividades de lazer. A empresa pode, em alguns casos, promover isso, por exemplo, em domingos e feriados, né, acompanhados e orientando também a população a respeito das trilhas, os locais mais seguros, porque de repente naquela área pode ter alguns animais, né, e eventualmente qualquer tipo de acidente que venha ocorrer com alguém dentro da área da empresa, ela pode certamente vir a ser responsabilizada. Então ela tem que, ao mesmo tempo que ela tenta contribuir com a comunidade, auxiliando ou promovendo essas atividades de lazer,
ela também tem, sempre que possível, acompanhar, porque qualquer coisa que acontecer ali dentro, ela tem chance de ser questionada. Um outro fato é o caso de plantios florestais, por exemplo, pinos, que é reconhecidamente visto como um material inflamável, né? Então, em caso de sinistros, por exemplo, fogo, enchente na região, o que fazer? Quais as medidas de contingência que a empresa já tem determinada para isso, né? E por isso que é interessante que os próprios moradores próximos, seja a comunidade tradicional, indígenas, ou mesmo os moradores da região, que eles possam auxiliar a empresa na detecção desses problemas, né? Então, o que fazer, por exemplo, com fogo? Né? E se a comunidade está bem próxima da área florestal e pega fogo, será que ela não tem o risco também de sofrer as consequências? Então, tudo isso a empresa tem que dar essa resposta, a certificação vai querer saber o que a empresa tem de plano para solucionar eventuais problemas. Então, agradeço a atenção de vocês, aí estão os nossos contatos, né? Fico à disposição para tirar alguma dúvida ou falar sobre algum assunto pertinente ao nosso curso. Então, agradeço a atenção e até a próxima aula.